Estamos de volta, terminamos de ver dois algoritmos de busca, busca sequencial e busca binária, e agora a gente vai falar sobre ordenação. Mas antes de ordenação a gente vai ter uma aula bem curtinha, que é essa de hoje, sobre noções de complexidade. E veja bem, noções. A eficiência de um algoritmo costuma ser medida em função do seu tempo de execução, que geralmente varia de acordo com o tamanho da entrada. Em geral, o tempo de execução do algoritmo vai aumentar quando a gente aumentar o tamanho da entrada. Ou seja, quanto maior a minha lista, mais contas possivelmente eu vou ter que fazer. Basicamente isso. É muito difícil a gente encontrar o caso médio, que diz em média quanto tempo eu tenho para executar. Então, geralmente o que a gente faz é tentar pensar, no pior caso, qual é o máximo de tempo que o algoritmo poderia executar. Então, se eu tenho dois algoritmos, um deles eu posso executar, no pior caso, 1 milhão de instruções, e o outro algoritmo, no pior caso, eu vou executar só 1000, por que eu usaria o de 1 milhão? Esse é o nosso objetivo. A gente pode fazer isso de duas formas. Uma análise empírica, a gente roda o programa com várias entradas de tamanho variados e faz a média do tempo obtido, mas nem sempre isso vai me dar uma resposta muito conclusiva. Ou a gente faz a análise teórica. A gente calcula o tempo máximo de execução em função do máximo de chamadas que a gente vai fazer a cada instrução do nosso algoritmo. Isso permite que a gente faça uma avaliação do tempo de execução independente de qual é o hardware e o software no qual o algoritmo está rodando. Pode até ser que o mesmo algoritmo A seja mais lento no hardware X do que no hardware Y. Mas se o algoritmo A é melhor que o B, ele vai ser melhor que o B tanto no X quanto no Y. Essa é a questão. Então, na análise teórica, a gente faz estimativas de quantas vezes cada instrução vai ser executada. E aí, com isso, a gente tem uma noção da complexidade do algoritmo em função do tamanho da entrada do nosso programa. Por exemplo, vamos supor que a gente tem esse algoritmo aqui do lado. I começa com 0. Enquanto o I for menor que N, N é a entrada e o algoritmo vai ficar mais ou menos devagar, dependendo do tamanho do N. Enquanto o I for menor que N, eu simplesmente imprimo I e depois faço I igual a I mais 1. Mais fácil que Y, impossível. Nem lista eu tenho aqui. E aí, o que eu posso analisar em relação ao tempo de execução desse algoritmo? A primeira coisa que eu posso deduzir é o quê? Que a primeira linha vai ser executada quantas vezes? Uma, e ponto final. Ele não vai voltar para lá em momento algum. A segunda linha vai ser executada quantas vezes? N vezes. Porque ele vai valer I igual a 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente até N-1. Então ele vai ser executado N vezes. Tanto ela, como a terceira, como a quarta. Eu tenho 3 linhas que vão ser executadas N vezes. Quanto maior o N, mais vezes eu vou executar essas 3 linhas. Então a gente pode estimar que o tempo gasto por esse algoritmo vai ser qual? T em função de N vai ser o tempo que essa linguagem de programação vai gastar para fazer uma atribuição, mais N vezes o tempo que essa linguagem vai gastar para fazer uma comparação, que é aquela do I menor que N, mais N vezes o tempo que a linguagem vai gastar para fazer uma impressão, mais N vezes o tempo que aquela linguagem vai gastar para fazer um incremento, que é o I igual a I mais 1. E aí, nesse caso acima, o tempo da atribuição é irrelevante, porque quanto maior o N, mais insignificante vai ser eu fazer uma única atribuição, sendo que tem 3 linhas que eu vou executar N vezes. O que importa mesmo é que tem essas 3 instruções que vão ser executadas N vezes. Deixa isso na sua cabeça por enquanto. Quando a gente analisar o tempo de um algoritmo, a gente vai ter algo parecido com essa relação aqui. O que é que essa relação diz? Eu tenho que T de N vai ser igual a 10N ao quadrado mais 150N mais 30. Suponha que isso diz quantas instruções de cada tipo vão ser executadas. Nesse caso, o mais importante é a parte quadrática, é esse N ao quadrado. É isso que mais vai crescer na medida que o N for maior. Quanto maior o N, maior vai ser o N ao quadrado em relação aos outros. Então, para fins de estimativa, a gente simplifica essa função para T de N igual a 10N ao quadrado, porque o resto vai ficando insignificante à medida que a gente aumenta o N. E aí a gente diz que esse algoritmo tem uma taxa de crescimento proporcional à função N ao quadrado. Ou seja, ele tem uma complexidade de N ao quadrado. Ou simplesmente esse algoritmo é O de N ao quadrado. No pior caso, ele vai executar algo
proporcional a n ao quadrado instruções, nunca n ao cubo. Se a gente pensar na busca sequencial, lembra da busca sequencial? Eu tenho uma lista com n elementos e eu vou percorrendo cada uma delas exatamente uma vez. Então, quantas comparações eu vou fazer no máximo? N. Eu comparo com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, talvez eu pare no terceiro. Mas no pior caso, eu vou percorrer todos eles. Então, ele é O de n. Já a busca binária, ela é O de log n na base 2. Em computação, eu já falei para vocês que a gente usa muito potência de 2. Então, quando vocês encontrarem LG de n em computação, significa que é log de n na base 2 e não na base 10. Por quê? Porque a cada vez que a gente vai fazer a busca, a gente divide por 2 a quantidade de elementos que a gente tem. Então, vai dividido por 2, por 2, por 2, por 2, é só log n na base 2 a quantidade de comparações que a gente vai fazer. Por isso que eu falei na aula passada que se eu tenho 1 milhão de números, quanto que é log de 1 milhão na base 2? 20. Por quê? Porque 2 elevado a 20 vai dar 1 milhão. Na verdade é 1.048.576. Vai ser perto de 1 milhão. Então, se eu tenho 1 milhão de números, a busca binária vai me dizer onde esse cara está, ou se ele não está, com apenas 20 comparações. E se eu tiver 1 bilhão de números, a busca binária só faz 30 comparações. Porque 2 elevado a 30 é mais ou menos 1 bilhão. 1.073.741.824. Ok? Então a gente viu aqui uma noção de complexidade. Não é nessa matéria que vocês vão aprender isso a fundo. Mas a gente vai ver agora 5 algoritmos de ordenação. E a gente precisa ter uma noção de complexidade para poder ter uma noção de qual deles é melhor, qual deles é pior em relação ao tempo de execução. Ok?